Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer enorme tê-los aqui conosco para mais esse encontro do Ser Mais Conversas Biográficas. Hoje eu tenho aqui o prazer, né, de receber uma grande amiga, a Kátia Tavares, que vai falar conosco sobre a forma como ela faz o seu trabalho biográfico. A Kátia é amiga da formação biográfica, nós estudamos juntos de 2011 a 2015 na Sagres, né, onde fizemos a formação biográfica. E eu vou deixar que a Kátia mesmo se apresente, mas já quero deixar aqui meus agradecimentos, querida amiga, por essa oportunidade de estar conhecendo aí o seu trabalho, inspirado no trabalho que você desenvolve com o Severino, seu marido. A gente vai ter o Severino aqui também dando uma palhinha mais para frente. Mas as apresentações eu vou deixar por sua conta, tá, querida? Muito obrigado. Eu sou Carlos Vilhena, sou aconselhador biográfico, sou o fundador da Trinos, e da Humanecer, né? Aqui nós estamos pela Humanecer. A Trinos é a Escola de Formação Biográfica do Rio de Janeiro e a Humanecer é esse espaço onde eu faço esse meu trabalho biográfico para pessoas, para grupos, para empresas. E quem quiser conhecer um pouco mais da Humanecer, é só entrar no nosso site, no site da Humanecer, e lá terá todas as informações. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer meu amigo Carlos. Eu estava pensando hoje, Carlos, que hoje é começo de outono e também esse ano nós fazemos 10 anos, né, de final de formação. Então, é um ano muito importante para a gente e queria agradecer de novo seu convite. É muito bom quando a gente pode falar um pouco do nosso trabalho, porque a gente acaba tendo que organizar muitas ideias, né, de forma mais sistemática, é muito legal. Então, foi muito bom o convite, agradeço, é lógico que a gente fica um tanto nervosa, um pouco, né, mas faz parte do processo. E boa noite a todos, amigos e amigas que estão aí, pessoas queridas. Eu vou falar um pouquinho, né, do nome, tessituras biográficas. Eu pedi ao Carlos até que fizesse algumas perguntas para mim, me ajudou muito, né? E esse nome que eu dei de tessituras biográficas, esse nome tem relação com uma ideia antiga nossa, minha e do Severino, dessa palavra ter relação não só com tecido, né? A gente fala tessituras com C ou tessituras com dois S. E no meio do nosso caminho, essa tessituras com dois S's, ela tem mais relação com a questão da música, do som, da voz. Então, essa ideia de que nós, na nossa biografia, nós temos a nossa própria voz e a voz que caminha com a gente nas relações, a voz do mundo, a voz dos outros. Então, essa tessitura, né, ela é composta dessas vozes, da nossa voz com a voz do outro, com as vozes do mundo. Então, eu achei que caberia colocar esse nome. Bom, é, essa é a primeira ideia, né? Falar do nome e depois o que me impulsionou a trabalhar mais especificamente com a ideia da dimensão poética da vida, com os poemas, com os contos, com histórias. Na verdade, na minha biografia, eu vou ter que falar um pouquinho, né, rapidinho, da minha biografia. Quando eu era criança, na minha infância, meu pai, que era bancário, mas tinha formação de jornalista, todas as cidades que a gente morava, ele fazia, além do trabalho lá dele do banco, que era, na verdade, o trabalho para ganhar dinheiro para a vida, né? Mas o que ele gostava mesmo era de rádio, de escrever. Então, ele escrevia para os jornais da cidade, para algum jornal, ele dava aula em alguma escola da cidade e também fazia programa de rádio. E um dos programas que ele fazia era de declamar poesia e, ao fundo, ele colocava música clássica. E eu lembro, eu e minhas irmãs, ouvindo no rádio aqueles poemas, aquelas músicas, e a gente ficava assim encantado de ouvir aquilo. Então, isso foi uma vivência que a gente teve. E além disso, é, em alguns dias, ele sentava no sofá da sala, a gente sentava no chão e ele lia poesia para a gente.
Então, eu tive essa vivência que me marcou, mas é interessante como a gente resgata só bem depois, né? Quando eu fui fazer o meu biográfico, que eu fui falando, nossa, olha, quanta coisa, né? E aí, seguindo a minha trajetória, quando eu fico adulta, na verdade, jovem, aos 17 anos, eu conheço pessoalmente o Severino, né, que é poeta, e aí eu, além de conviver mais ainda com poesia, eu passei a também falar, também a viver o que o Murilo Mendes fala. Eu vou passar daqui a pouquinho para vocês na tela, a poesia do Murilo Mendes. Então, ele diz assim, né? Viver a poesia é muito mais necessário e importante do que escrevê-la. Então, quando a gente vive a dimensão poética da vida, a gente sente, apesar de eu gostar de escrever, eu digo que eu escrevo textos poéticos, não necessariamente poesia, que eu acho poesia, assim, muito, muito. Então, essa ideia da dimensão poética da vida me chamou muita atenção no aconselhamento biográfico, quando nós fizemos a formação. É lógico que é, a gente tem uma formação aí que todos que são aconselhadores biográficos, né, tem esse esqueleto, essa estrutura, mas cada um acaba, né, fazendo o que tem a ver mais com o seu ser, com o seu jeito. Então, tem algum toque ali que é da pessoa. E no meu caso, é essa relação, principalmente com o texto poético. Eu vou começar a colocar aqui uma imagem. Então, aí está o nome, né? Tessituras biográficas, abordagem do trabalho biográfico, por meio de poemas e contos, desperta a dimensão poética da vida e a alquimia da palavra. E aí vem essa primeira imagem que ela se tornou um clássico para nós, que é um poema do Murilo Mendes. Ainda não estamos habituados com o mundo, nascer é muito comprido. Então, quando a gente trabalha com biografia, a gente reconhece mais ainda a quantidade de nascimentos que nós vamos tendo no decorrer da vida. E esse texto do Murilo Mendes está num muro de uma escola em São Bento do Sapucaí, uma cidadezinha que não é mineira, mas tem o ar de Minas. E lá tem uma escola estadual, e tem um muro com a arte do mosaico, uma arte pública, e foi feito com o contorno todo do muro, foi feito pelas crianças, por 400 crianças. Então, um projeto muito lindo, de arte pública. Quem quiser ir lá conhecer, é muito lindo. E esse poema do Murilo Mendes, ele traz para nós, então, essa ideia de nascimento. Nascer é muito comprido, há muitos nascimentos. E aí eu me lembrei de um texto do Severino, que eu gosto demais, que ele diz que o nosso tempo é atravessado de muitas agonias e muitos partos. Nós não sabemos o que há de prevalecer. O futuro depende do que fizermos agora. E aí eu comecei a fazer a relação desse texto do Severino com esse texto do Murilo Mendes, porque os dois falam dessa ideia do nascimento. No Murilo Mendes tem o nascer, é muito comprido, e o Severino fala dos partos, né? E nós temos, no nosso trabalho, tanto no trabalho que eu faço como aconselhadora, como no trabalho com ele na área de educação, de aprimoramento de educadores, nós temos, assim, uma decisão, fizemos a decisão de que a gente quer que os partos prevaleçam, tá? Então, para nós, o chamado nosso é esse de ajudar para que esses partos prevaleçam e esses nascimentos, né? Então a gente tenta no nosso trabalho fazer isso. E a poesia, a convivência com a poesia, com a dimensão poética, com os textos poéticos, é uma maneira de nós vivenciarmos, de nós reconhecermos esses momentos, situações em que damos a luz, né? Ou quando não damos a luz, recebemos a luz, né? Parto, dar a luz. E tem muita gente também que parteja algo para nós, né? Nós recebemos a luz de alguém também. Então, esse impulso
né, que vem da minha história, dessa travessia, ele persiste principalmente por conta desse propósito, né, de querer que os partos prevaleçam, mesmo num tempo, né, como o nosso, difícil como o nosso. E aí, o outro é a poesia do Murilo Mendes, né? Viver a poesia é muito mais necessário, importante do que escrevê-la. E aí, é, como que eu fui vivenciando tudo isso no aconselhamento biográfico? Logo que a gente termina a formação, a gente acaba trabalhando muito de como a gente aprendeu, né, na formação. E aos pouquinhos a gente vai percebendo que há essas brechas, vamos dizer assim, para que você comece a identificar a sua forma de trabalhar, né? A sua maneira. E aos pouquinhos eu fui, então, introduzindo cada vez mais esses poemas, contos, histórias, para que as pessoas com quem eu trabalhava ela pudesse logo fazer esse movimento, porque não é fácil, a pessoa que chega para o aconselhador para fazer, para trabalhar a história dela, a biografia dela, muitas vezes, na grande maioria das vezes, pelo menos as pessoas que chegaram a mim e alguns colegas que eu conto, elas têm dificuldade no começo. Para você assim conseguir despertar nela essa força de conseguir olhar para a própria história, eu sempre achei que a poesia podia ajudar, né? Por quê? Porque a poesia ela traz imagens e nós estamos muito carentes de imagens. Na sociedade que a gente vive, é muito difícil as pessoas conseguirem fazer as imagens. Quando é falado, ela conta alguma situação, eu falo, que imagem que te vem? E é muito difícil, a pessoa não consegue, é um processo. E a poesia, eu sinto que a poesia, os textos poéticos, histórias, contos, é como se aquilo desvelasse para a pessoa. Eu tenho um depoimento de uma moça que ela falou exatamente isso para mim, no final, né, do processo. Ela falou, Kátia, é impressionante como as imagens e as imagens poéticas vão revelando coisas para nós, né? Porque revelam imagens, às vezes inclusive adormecidas, né? Algumas imagens que foram desfiguradas no decorrer da travessia também. Então, eu tenho sentido que essa forma, né, de contribuir para que a pessoa consiga olhar para a sua própria história, consiga perceber os padrões que ela desenvolve no decorrer da vida, então, são vários os processos que a gente trabalha, tem um esqueleto, né, do aconselhamento biográfico, mas que no meio desse processo, esses poemas que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, e contos que eu introduzo, no meu trabalho tem ajudado bastante as pessoas. E além disso, né, além de incluir poesias, contos, histórias, é lógico, gente, que depende de cada pessoa, de cada história, que história que eu vou passar para aquela pessoa, que história que eu vou, que poesia que é melhor. Eu tenho, lógico, algumas poesias, mas é muito interessante porque quando eu estou trabalhando antes, a gente sempre, né, faz um ritual de começo, a gente se inspira, e é muito espantoso, muitas vezes, que aquele poema que eu escolhi, aquele fragmento de poema, tem, cria toda uma relação com o que vai ser falado pela pessoa sem a gente saber. As duas pessoas ficam espantadas com a conexão que surge, com os insights que surgem. Então, é muito bonito. Tem um texto no começo, né, quando a pessoa entra em contato com a gente, aí eu envio para essa pessoa um pouco do que é o biográfico, a gente já conversou um pouco, mas eu envio o que eu escrevi sobre a minha concepção, né, do aconselhamento biográfico, com o meu trabalho,
E tem um texto que eu envio, que eu gosto muito, que é um texto que movimenta já essa pessoa que vai falar da sua própria história, mas cada ser humano não é apenas ele mesmo, é também um ponto único, singularíssimo, sempre importante e peculiar, no qual os fenômenos do mundo se cruzam daquela forma uma só vez e nunca mais. Assim, a história de cada pessoa é essencial, eterna e divina. Então, esse texto do Hermann Hesse já mobiliza aquela pessoa, ela já fica assim de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais confiante, né, de falar da sua própria história, sentindo um pouco a partir dessas imagens, né? A pessoa é um ponto único, singularíssimo, peculiar. Ela tem uma história que é só dela, que é essencial aquela história, né? Que ela vai contar. Então, muitas vezes a pessoa, ai, Kátia, mas a minha história, não sei. Não, a sua história é essencial. Então, eu percebo que ao ler esse texto, lógico que eu também falo um pouquinho para a pessoa, quando for ler, ter um momento para fazer essa leitura, né? Para ela entrar em contato com ela mesma. Então, isso aí é muito importante. Então, a gente vai orientando um pouco, né? Para que a pessoa consiga, estar com ela mesma nesse processo. E aí, gente, tem um haikai. Bom, o Severino é da área de escrita, letras, né? A formação dele é em letras, mas trabalhou com muitas coisas, filosofia, e ele que me introduziu a conhecer, né, o haikai e gostar muito, né, de haikai. Na nossa formação, nós tivemos até uma vivência, né, Carlos, de haikai. Bom, tem um haikai que a gente gosta muito, que é incrível, né? Às vezes até em palestra, quando a gente coloca como aquilo mobiliza a história de uma pessoa, que é esse: na velha casa que abandonei, as cerejeiras florescem. O haikai é essa coisa concisa, né? Na velha casa que abandonei, as cerejeiras florescem. E esse haikai conciso diz muito para muitas pessoas, né? Como elas, casa que abandonei, porque aí tem muitos sentidos. Que casa é essa? Essa casa pode ser a casa interna, pode não ser. Como no Japão é cerejeiras, né? Mas a pessoa pode abrasileirar com mangueira, com a goiabeira. Então, gente, como o texto poético chama a pessoa, né? Para pensar, para viver, para reviver coisas, né? Então, esse chamado da dimensão poética é que contribui muito nesse processo do trabalho biográfico que eu faço. E eu comecei, né, falando da minha trajetória, mas eu não falei que antes do aconselhamento biográfico, eu trabalhei como coordenadora pedagógica, professora, é, tanto ensino fundamental, fui assessora de educação infantil e também trabalhei em faculdades. E em todos os lugares que eu trabalhei, também nos livros que a gente faz, essa dimensão poética é prioridade. Então, nas minhas aulas, sempre tinha lá, começar com um poema, sempre fazia exercícios que faziam com que aqueles alunos percebessem a dimensão poética da vida deles. Então, sempre acabou, estando presente por conta da gente vivenciar isso também no nosso dia a dia, né? Então, é importante falar isso, né? Que antes do aconselhamento eu já trabalhava com isso nas escolas. Por exemplo, quando eu entrei para ser coordenadora pedagógica, tinha a parte burocrática, e eu gostava de falar com as pessoas, de estar junto com os alunos e tal. E aí eu falei, tinha que mandar aqueles bilhetes formais para a escola, né? E eu falava, não, não vou fazer isso. Aí eu comecei a fazer cartinhas para os pais, mesmo como era uma reunião de pais, eu fazia cartinhas, tinha lá um poema,
E aí, a partir desse poema, eu fazia cartinha. E é muito interessante, gente. Olha só, eu encontrava às vezes pais na rua que falavam: Kátia, eu tenho uma pasta com todos os bilhetes que você manda. Sendo que eu recebia os bilhetes da escola do meu filho lá, era um bilhete formal, reunião tal, a gente joga fora. E os pais guardavam. Por que que guardavam? Porque algo ali tocava eles, né? Então eu acho que isso é o diferencial desse trabalho com as imagens, né? Que na maioria das vezes, né, os aconselhadores trabalham com a questão das imagens, né? Só que no meu caso, eu trabalho com a imagem e com a imagem poética, né? Com a dimensão poética dessa imagem. E isso faz com que as pessoas que estão ali falando da sua vida, contando, né, muitas coisas, às vezes, muitas coisas difíceis, muitas coisas não difíceis, legais, bonitas, mas que elas começam a olhar muito mais para esse lado, para essa dimensão poética da vida dela, que às vezes ela nem tinha conhecimento. E aí, gente, o primeiro conto que eu envio para a pessoa antes de começar a primeira sessão é um conto que chama A Colecionadora de Luar. Eu vou pedir para o Severino, porque esse conto que ele escreveu, eu não falei para vocês, mas os contos que eu trabalho, na maioria das vezes, tem histórias, contos de fadas, tal, mas na maioria das vezes eu trabalho conto desse livro que chama Algumas Histórias, Encantamentos Quase Silenciados, que é um livro que o Severino fez. Ele vai falar um pouquinho para vocês, mas são histórias reais que ele escreveu literariamente. E eu comecei, quando eu li as histórias, eu falei, nossa, mas aqui tem biografia no meio, né? E aí eu vou pedir para ele contar um pouco essa colecionadora de luar, e aí eu vou mostrar para vocês como que eu trabalho com o conto. Boa noite. Eu disse para a Kátia que eu ia falar só um pouquinho, pelo gosto de estar ouvindo a fala da Kátia e essa síntese que ela fez do trabalho. Eu até já falei para o Carlos, agradeci, foi um momento muito propício para elaborar essa visão retrospectiva e prospectiva do trabalho. Esse livro tem a ver com o biográfico, porque ele é inteiramente feito de histórias reais. Eu, durante muitos anos, desde a infância, fiquei carregando histórias que me marcaram muito. E esperando que algum dia talvez eu tentasse escrever o livro. Depois dos 60 anos, e isso a Kátia já fez várias conversas comigo da questão biográfica, depois dos 60 anos, eu resolvi começar a escrever. São contos muito curtos, todos de vida real, e todos com o que a Kátia tem chamado aqui de a dimensão poética da vida. Esses encantamentos, esses espantos, esses mistérios, esses amores, esses alumbramentos que a gente pensa que não existem nas vidas, e todas as vidas têm. E muitas vezes isso fica desconhecido, fica silenciado, fica nunca reconhecido. Então, o livro é isso. E uma das histórias, a Kátia gostou muito, uma das histórias veio de uma escola em que eu dava aula. Durante muitos anos eu dei aula no mestrado. A minha disciplina era uma das primeiras, porque estava ligada à pesquisa, sabe? Tanto a pesquisa, a investigação, como a como você escreve seu trabalho. Então, eram as primeiras conversas. E eu sempre procurava conversar. E conversar, você sabe, é fazer perguntas, propiciar momentos para a pessoa contar suas histórias. Muito parecido com o que a Kátia está falando para vocês também em outra área. E um dia me apareceu essa história, que eu fiquei meses e meses, 3 anos para conseguir fazer um pequeno conto. Uma moça, uma aluna, que era professora de literatura e de inglês, a maior leitora que eu conheci nos quase 20 anos do mestrado, pra vocês terem uma ideia. Nós tínhamos muita gente, muitas pessoas procuravam o mestrado, sabe? Por ser educação, né? Vocês sabem que a educação é a mais interdisciplinar das áreas. Então, muita gente procura.
De todas as pessoas que passaram pelo mestrado, a maior leitora era essa moça, chamada Yara. Yara Helena. O conto está dedicado para Yara, viu? E a Yara Helena, ela nunca pôde enxergar o mundo porque cegaram a menina quando ela nasceu. Ela foi colocada numa incubadora e, por um erro médico, por uma falha absurda médica, não verificaram a temperatura e queimaram os ovos da menina. E essa menina foi a maior leitora que eu encontrei lá no mestrado. Então, isso já é um conto. Esse já é um conto. E um dia, nas conversas, nas voltas e voltas da conversa das aulas, sabe o que ela propôs para mim e para as pessoas, colegas? Se a gente não podia dizer para ela como é que era luar. Ela via muito isso nos textos de literatura, nas aulas que ela dava. Luar. Ela queria saber como é que era. Ela disse que lua, ela imaginava a lua, mas e o luar? Aí vocês imaginam, passou a ser um mote, um motivo, um movimento para nós, meses. A cada semana, ensaios. De alguma imagem, uma comparação, uma metáfora que conseguisse expressar o ar para ela. E não conseguimos. Terminou o semestre. No semestre seguinte, outra disciplina, ela se matriculou, quase toda a turma se matriculou e chegaram novas pessoas. Mais meses de tentativa de desvelamento, de revelação. E não apareceu nenhuma imagem que ela pôde sentir que era o luar. Na penúltima aula do ano, uma pessoa que foi visitar a sala, um professor de sociologia, que gosta dessa conversa nossa aqui de literatura, de história, ele viu os ensaios da turma, falando as metáforas, e ela dizendo que não conseguia viver aquilo, imaginar aquilo, sentir aquilo. E ele faz uma proposta, e aí a iluminação, a gente viu no corpo dela que ela entendeu, vivenciou, ela sabia inteiramente o que era o luar. Esse é o conto, tá bom? Eu levei uns 3 anos para fazer, ele tem uma página e meia, tem que ser muito curto, muito leve, e eu tento ser o mais fiel à profundidade da experiência, sabe? E também, olha, a Kátia fez a abertura do livro, ela falou uma coisa muito bonita, ela disse assim que é para a gente ler aos poucos os livros, cada um é uma vida, é isso. E aí eu fiquei muito feliz quando ela passou a mandar esse conto para as pessoas no trabalho biográfico, que vocês conhecem e compartilham. E não só ela manda, conversa, como ela faz umas perguntas. Eu fiquei assim muito animado. Gostei demais de ver as perguntas que ela faz. Nunca imaginei que o conto fosse propiciar uma coisa dessa. Você vai mostrar as perguntas, né? Vou mostrar. Mas Sim, é mas isso. olha só, ô Hum. Severino, boa noite, meu amigo. O pessoal está aflito, eles querem saber qual é a imagem do luar, que afinal de contas tocou a menina. Ah, Mas jamais a gente pode falar. Não Ah! pode falar. Não é mesmo? Leiam o conto! É, leiam o conto. não, E eu peço até para Yara. A Yara é uma professora, tudo vida real, hein? É uma homenagem à vida real. Ela é uma professora, ela é de Rio Claro, mas ela agora mora em Piracicaba, aqui pertinho onde nós estamos em Campinas. E eu peço para ela não contar também. Não é mesmo? Sabe por quê, Carlos? E pessoas amigas? Cada uma pessoa aqui de vocês pode agora mostrar. está pensando qual é a imagem. Não é Está verdade? com a sua própria imagem, ou construindo a sua própria Exato. imagem. Qual a imagem que você Faz proporia que sentido para pudesse mim. Ah, tornar visível para essa moça, tornar sensível, tornar perceptível o que é o luar? E Hum. muitos de nós, eu já vi pessoas que falaram que a partir de que leu o conto, passou a olhar o luar de outra forma, a sentir o luar de forma muito mais intensa do que antes. E aí eu vou pôr as perguntas, aí eu chamo, né, as muitas luas da travessia, por causa do conto. As perguntas.
quais histórias significativas tem contado, né? Que histórias que você tem contado? Escolha dois exemplos e escreva resumidamente. Então, esse é o contato que ela tem. Ainda não tivemos a primeira conversa, mas a pessoa já recebeu o conto, já leu, e aí ela vai ler então essas perguntas. Quais histórias vivenciou e ainda guarda para contar? Escolha uma dessas histórias para contar para você mesmo. O que indaga sobre a sua existência ou sobre o mundo, né? Qual é a sua pergunta essencial? Para a pessoa pensar qual é a pergunta essencial. Essa pergunta é muito difícil, muitas vezes as pessoas não conseguem elaborar na primeira vez, mas aí depois junto a gente vai indo, essa pessoa vai mais tarde conseguir elaborar essa pergunta dela. Aí, por conta do conto, né, o que recolheu, né, porque a Yara, ela recolhe, o que recolheu nos céus e nos chãos de cada dia, nos orvalhos, névoas e neblinas. Esses estão itálicos, né, porque tinha no conto. Então, a partir do conto e a partir dessas perguntas, a pessoa começa a fazer esse movimento de pensar a sua história, de pensar a sua biografia, como que ela está hoje, né, nela mesma, nessa pessoa. E tem uma coisa muito bonita, né, porque como a Yara, né, é cega, algumas pessoas, muitas vezes, após ler o conto, começam a pensar sobre elas mesmas, né? Não, qual é a minha cegueira? Né? O que que eu não estou conseguindo ver na minha história, o que eu não estou conseguindo ver hoje de mim mesma, enfim, as próprias pessoas lançam outras perguntas a partir do conto, da vivência do conto. Então, esse conto eu apresento, né, logo no início, e depois, depois que a gente faz toda a trajetória, quase toda, eu apresento um outro conto que é uma história muito bonita. Você vai ter que contar de novo a história Quer ler? do Manuel. Ah, eu vou tentar ler, que é pequenininha. Diante da escada, os amigos conversavam. Uma palavra, dita de passagem, despertou em um deles a lembrança de uma história vivida, dessas que parecem existir entre o visível e o invisível, esperando um instante para se materializar como encontro humano. Contou que, uma noite, ali mesmo onde estavam, viu um homem que vinha em sua direção, de perto, com olhos de água funda. Descia os degraus com naturalidade, falando alto, a voz de braços abertos. Meu jovem, você devia me convidar para o seu programa. Tinha uns 60 anos. O chapéu era grande, de vastas abas, aumentando o seu nome, Manuelzão. Por que o senhor quer ser entrevistado? Por causa da poesia. O senhor publicou um livro? Livro não, mas tenho este caderno. Abriu o embornal com gestos largos, pegou o manuscrito, moveu as folhas como se ventassem. Faz quanto tempo que o senhor escreve? 10 anos. Não é pouco tempo, seu Manuel? É suficiente. 10 anos atrás, meu filho morreu. Comecei a escrever poesia. Se não escrevesse, morria junto. Escrevendo, fico vivo e ele vive comigo. Dias depois, no programa de televisão, quis ficar em pé o tempo inteiro. Explicou: Nunca vi tanta luz, nunca vi tanta luz espiando para mim. E a poesia continuou, em mangas de camisa, solar, sem sombras, a vida inteira. Esse senhor, né, a gente ouviu Severino ouviu essa história de um amigo nosso que trabalhava numa rede de televisão e fazia programas em que ele levava pessoas da comunidade. Ele fazia um programa com vários temas. E ele encontrou esse senhor e fez o programa com o Manuelzão. E o Severino gostou demais dessa história. E reli, eu já li várias vezes, né, gente, esses contos, eu falei, nossa, mas que história incrível, né? Essa história também é uma história que eu posso usar no biográfico. E aí eu fiz algumas perguntas, antes eu escrevo um pouquinho, o Manuelzão tinha um embornal.
Nele habitava um caderno com poemas. Começou a escrever depois da morte do filho, e assim continuou amanhecendo, a voz de braços abertos. Na travessia de sua história, você consegue identificar o que carrega de precioso em seu embornal? Todo mundo sabe que é um embornal? Não sei, será que todo mundo sabe o que é embornal, gente? Uma bolsa grande que põe E assim, a tiracolo, antigamente foi a tiracolo, antigamente era de de pano, pano, né? né? De pano. O que faz você amanhecer? Das suas experiências morte ou do seu ficar sem chão, o que escreveu para se manter com vida? Agora, o seu embornal parece querer que você escolha um novo caderno para ir escrevendo a poesia deste outro, deste processo, e aos poucos poder ver que há tanta luz espiando você. Como uma forma de inspiração, tente expressar aos poucos e a seu modo, à sua maneira, esses tempos de trabalho interno, vivências de descoberta, elaboração e recriação de sentido. E se fosse vocês que estão ouvindo, como é que vocês responderiam essa pergunta? O que vocês têm no embornal que vocês estão carregando? O que a gente carrega no embornal? Que histórias? Que questões? Que sentimentos? Deu vontade de perguntar. É isso que a Kátia faz no trabalho, né? Aí as histórias vão embora, né? Aí vão embora. Então, esses dois contos, né? Dei exemplo desses dois contos. E agora eu vou dar alguns exemplos de fragmentos de poesia que eu uso a partir dos setênios. São fragmentos de poemas que, na minha visão, né, eu acredito ter relação com aquele setênio específico. Não sei se todo mundo que está aqui sabe, no aconselhamento biográfico, de maneira geral, a gente trabalha com os setênios de 7 em 7 anos, com as características, né, que aquele setênio tem. A gente tem matrizes, eu gosto de chamar de matrizes biográficas por setênio. Então, a gente trabalha com setênio. Então, eu vou falar para vocês a imagem que normalmente a gente fala, que cada setênio tem uma imagem que a gente trabalha. E a partir dessa imagem, das características desse setênio, eu vou tentando identificar poemas que eu acredito que têm relação com aquele setênio, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Primeiro setênio, 0 a 7 anos, a imagem do primeiro setênio é que o mundo é bom, né? A gente devia apresentar para as crianças esse mundo bom. Então, o poema que tem é Um corpo nasce, som entre desejos, um nome nos lilazes da memória e os ritmos futuros. Segundo setênio, a imagem do segundo setênio é que o mundo é belo, tá? 7 aos 14 anos, né? E pega aí o começo da adolescência. O corpo ainda mistério anda como um sonho feliz, com uma música naturalmente plena. Então, aquela ideia, né, do segundo setênio, das crianças estarem se descobrindo, né? É muito interessante como isso toca as pessoas. No terceiro setênio, que é o mundo é verdadeiro, a grande imagem, cada coisa quer ser música, as nuvens, mesmo sem sonho, as plantas, os bichos, nossos corpos pelas ruas, as palavras em liberdade. Como nesse setênio a gente vive intensamente essa ideia da liberdade, né, de falar o que a gente acredita, o idealismo. Então é bem isso. No quarto setênio, né, que é a imagem do quarto setênio, que é dos 21 aos 28 anos, é a imagem do centauro, né? Então, a gente passa a ideia da busca de lugar, né? Nós estamos no momento da busca de lugar. Então, coisas fora de lugar e a vida por se fazer. As palavras ficam quietas, procuram os nascimentos. Então, essa ideia, né, das coisas estarem fora de lugar, a vida ainda por se fazer. No quinto setênio, que a ideia a gente fala que a grande imagem é o cavaleiro e a dama, o masculino e o feminino em nós. Eu coloquei esse exemplo aí. Os amores e as histórias precisam dos dois desígnios, do sopro quase sem peso e da gravidade do chão.
Então, aquela ideia, né, do masculino e feminino, então a gente precisa dos dois, né, desse equilíbrio. Sexto setênio, 35 a 42 anos, aí já é, normalmente, é uma idade, esse setênio aí, eu recebo muitas pessoas nesse setênio, e é muito interessante como esse poema toca demais as pessoas. As pernas, como sempre, recriam os caminhos. Os corpos recuperam a luz e os movimentos, e as vidas futuras em nós ensaiam os passos. Outro dia, com uma pessoa que eu estou trabalhando, ela falou: Nossa, Kátia, essas vidas futuras, né, são as nossas próprias vidas, né? Que vidas futuras estão ensaiando os passos em mim, Qual a imagem que né? você tem desse setembro? A imagem do sexto setênio é a imagem do homem a pé, do andarilho, né? A imagem do andarilho. Então, ele está caminhando sozinho agora, né? Mas as pernas recriam os caminhos. Bom, o sétimo setênio é a imagem do guerreiro, né? E é um momento em que a pessoa está com muitas questões na vida. Tem várias imagens, né? A partir dos 40 anos, né? Que a gente fala. E esse poema também faz muito sentido. Não, nenhuma história está perdida nas águas do vir a ser. Nomes, verbos, se preparem para as festas de ressurreição. Que muita gente fala, ai, 40 anos, agora não tem jeito, é o declínio, agora não, né? E é o contrário, né, gente? A gente sabe, para gente que já passou dos 40 há muito tempo, a gente sabe como é intensa a vida, né? Nesse setênio, dos 42 aos 49. E oitavo setênio, aí, no oitavo setênio, 49 a 56 anos, já é uma outra imagem que é do feminino e masculino, só que agora como rei e rainha. Quem que nos governa, né, nesse momento? Então, a gente trabalha muito isso, acredita na unidade entre o céu, entre a terra e o céu. Tem necessidade de esperança para respirar um instante. Então, eu identifiquei isso como um dos poemas que podem servir para esse setênio. Depois, nono setênio. O tempo amplia o ser de cada um, que escuta os ritmos e passa a viver o canto de cada dia. A gente diz que a gente começa, né, um pouco antes, mas aos 56, a partir dos 56, por volta de, aquela ideia em que a gente começa a essencializar, né, a nossa vida, a gente começa a perceber o que que é o essencial, a gente começa a distinguir o que que é o essencial do acessório. Então, o tempo nosso amplia o nosso ser, né, e escuta os ritmos nossos. É preciso que a gente escute os ritmos e passa a viver o canto de cada dia. E mais para o final, né, quando a gente já trabalhou bastante a biografia e tal, é, quando eu fiz o meu biográfico, eu escrevi muitas coisas e um dos textos é isso, né? Redescobrir o já conhecido traz de volta a sabedoria da infância. Então, a sabedoria, o que que é essa sabedoria da infância? É aquela ideia, nós temos sempre falar, né? A criança pensa e sente e pensa ao mesmo tempo. Então, quando a gente olha para o já conhecido com a sabedoria da infância, a gente está olhando com olhos novos, com olhos de primeira vez para a nossa história. E aí a gente descobre muita coisa. E a gente tem, de novo, um olhar amoroso, que revigora a nossa luz de nascença. Me fizeram uma pergunta aqui, qual a imagem do nono setembro? Ah, o nono setênio, nossa, eu não falei, né? A imagem do nono setênio, maravilhosa, eu já passei por ele, então eu sei. É a imagem do sábio, eu esqueci de falar, gente. É a imagem do sábio. E depois ele continua, tá? Já passei, então. E essa é uma Fala. imagem, né, Kátia, que deve ser vista como algo que de fato continua. Quer dizer, apesar da gente olhar a biografia até arquetipicamente, né, principalmente até o nono setênio, a gente nasce de novo aos 63 anos, né, por uma nova fase, que é a fase da sabedoria. Mas a Hum. sabedoria não é algo dado, é algo que precisa ser Aham, conquistado, né? Então, a gente tem aham. uma jornada de 63 anos para poder nascer de novo mais sábio, mas tem que fazer essa jornada, né, para construir essa sabedoria. É isso mesmo. E além disso, eu e o Severino, nós fizemos uma experiência muito bonita
um trabalho que a gente fez um pouco antes da pandemia, que foi um trabalho com grupo, né? Trabalho biográfico, que a gente fez biografia com escrita criadora. A partir, então, de alguns exercícios que o Severino trabalhava na redação, no escrever, né, no mestrado, eu falei, Severino, isso é muito legal, porque isso ajuda a pessoa a conseguir falar da sua própria história a partir desses exercícios e escrevendo de uma forma em que ela pode recuperar ou ela pode despertar nela essas imagens que contribuem para ela olhar para a sua própria história de uma outra forma. Porque a gente sabe, né, que nós estamos vivendo um tempo em que há uma necessidade muito grande, né, de vivenciarmos essas imagens, que falam com a nossa capacidade de criar, de recriar o sentido da nossa existência. E, e essas imagens que têm essa dimensão poética, ela nos faz encontrar com o nosso próprio ser, com a nossa própria voz, com a nossa própria identidade. E ela fala também, pode falar também do nosso vir a ser, né? De uma perspectiva, de um horizonte que antes a gente não conseguia enxergar. Então, essas imagens são muito importantes. E nós vivenciamos isso com esse trabalho de biografia e escrita criadora, e eu ia pedir para você falar de pelo menos um exemplo de exercício que a gente faz, do mote, que a gente faz alguns exercícios, né? Tem comparações originais, tem enumeração, e tem esse do mote, que é muito legal. A gente tem o Beto e a Arabelle conhece. Bem rapidamente, a Kátia fazia as conversas dos setênios, que vocês viram que são algumas referências, como se fossem arquetípicas, né? Que o Carlos usou a palavra arquétipo, como se fossem alguns padrões que estão presentes nas histórias e que não tiram a diferença, a singularidade de cada história, mas tem alguns padrões. O pressuposto do trabalho biográfico é esse, né? Que é também ligado à antroposofia, como vocês sabem. A Kátia fazia a conversa, fazia as travessias. Primeiro setênio, segundo, terceiro, fazia, né? Eles faziam É, atividade faziam todas artística. as coisas que ela faz. Além disso, a gente introduzia em cada setênio uma experiência de escrita de criação. Porque há muitas, né? A vida inteira eu fiquei tentando descobrir, inventar e adaptar essas experiências. Desde muito antes do antes, para poder dar aula de redação, para que a pessoa escrevesse de verdade, sabe? Para que a pessoa escrevesse com palavra própria, com autoria. Faz 50 anos que eu faço essa defesa, sabe? E para isso tem que ter experiências que sejam capazes de mover a pessoa, de motivar, de inspirar. A gente pode usar várias palavras boas para essa experiência. E aí nós fizemos lá. Foi muito interessante. Eu nunca tinha feito isso, viu? Foi a convite da Kátia. Eu tinha feito em outros contextos, né? E aí ela pediu para dar um exemplo. Um dos exemplos de escrita criadora, a gente prefere falar escrita criadora. É muito comum, inclusive na internet, você ouvir escrita criativa, não é verdade? Cursos de escrita. Nós sempre chamamos de escrita criadora. Não dá tempo, não importa agora. É outra conversa, né? Mas aí tem alguns exercícios muito impressionantes que são de autoconhecimento, são de autodescoberta, autorrecriação, de reinterpretação. Vocês sabem que muitas memórias são recriadas, né? São reconstituídas, são reinventadas. Tem muita imaginação necessariamente no conhecimento. Bom, uma delas teve uma memória muito bonita desse encontro, foi a experiência de mote. Vocês se lembram? Essa é uma experiência muito antiga. Eu só adaptei. Na verdade, nem fui eu, foi uma amiga com quem eu trabalhei muitos anos, uma amiga chamada Emília Amaral. É ela que introduziu esse mote. Mote é mote, motivo, tema, motor, né? O que move.
Bem rápido. Antigamente não falava assim, tema da redação, era qual que é o mote da redação. Mas isso é coisa muito antiga, vocês não vão se lembrar que vocês são muito novos, muito novas. Qual que era o mote? Então, mote é o motor, é o que vai mover. É que nem mote de música, mote dos cantadores, né? Você pega uma frase, quanto mais evocativa, evocadora, melhor, né? Quanto mais inspiradora, melhor. Quanto mais chamar você para pensar, para sentir, melhor. A gente pega geralmente de literatura. Geralmente, não sempre. E aí falar para vocês a experiência que deu mais certo de bote. É uma frase do Mário Quintana. Você se lembra dele? Aquele velhinho, poeta de Porto Alegre. Era uma coisa muito importante o que ele conseguia. Ele conseguia ter leitores. Ele, ele, ele conseguia escrever poesia, pôr em jornal e ter muitos leitores. Isso é uma coisa raríssima no Brasil. Ele conseguia. Tô aqui lembrando o jeito dele, né? Lá em Porto Alegre, andando pra rua, vendo as pessoas. Não sei se você se lembra dele. Ele era uma pessoa, parecia uma crônica poética, o jeito dele. A frase é assim, vamos ver, como é que você continuaria, tá bom? Ó, estamos propondo o mote, hein? Você está na sua experiência de autobiografia e você vai continuar o mote. A gente começa a frase e por alguns momentos, sem pensar, sem planejar, sem fazer esquema intencional, você continua. Por alguns momentos, você continua a frase. Como que você faz isso? Como você quiser. Isso é o mote. O mote ele é capaz de chamar palavras, chamar imagens, chamar vivências. Por alguns momentos você escreve livremente, continuando a frase. E a frase que deu mais certo foi essa. Por isso que a Kátia queria que eu falasse para você. Ó, vocês estão fazendo, faz de conta, hein? Estamos no biográfico. Entre a minha casa e a tua, há uma ponte de estrelas. É isso que você vai continuar. Entre a minha casa e a tua, né, existe, há uma ponte de estrelas. Como é que você continuaria isso aí? Nossa, saem textos maravilhosos. Aonde que você está indo, né? Uhum. Que casa é essa? De onde você vem? Para onde você vai? Lá de cima da ponte, o que que você está vendo? E acho que a Vânia já fez aí, A Vânia conheço ela. fez. A Vânia fez. E a Vaninha. Bom, gente, é um pouco isso. Vocês têm alguma pergunta? Eu tinha pensado que tem um poema do Severino que eu gosto muito, que diz assim: errantes continuamos a criação do mundo a cada passo. Aos poucos, o rastro vira canto. E assim nossas biografias viram canto, gente. Antes, da gente terminar, eu combinei, vou mostrar os livros, né? Tem umas imagens com todas as capas dos livros, para quem quiser, e aí já ficou aqui, Kátia, uma pergunta de como, né, alguém possa, interessado num dos livros, como pode ter acesso ao livro, mesmo fora do Brasil. E aí eu combinei que você vai deixar o seu contato no final, a pessoa faz contato contigo e vê uma Uhum. maneira de vocês ajudarem, etc. Eu ia falar, Carlos, que as pessoas que quiserem também conhecer um pouco mais do aconselhamento biográfico, que esse seu canal tem vários temas, Ah, né, que ampliam, né, esse conhecimento do aconselhamento, né, né, eu gosto muito, tem muitos eixos lá, né, do trabalho isso. biográfico que são bem interessantes. Essa é a proposta desses encontros que ficam publicados no YouTube, no canal do Amanhecer, né? Então, obrigado, querida. E é isso mesmo. Quem quiser saber mais, não Obrigada, falta gente. conteúdo lá. Obrigada, amigos queridos que estão por aí. São muitos Fala, livros, Cátia. alguns, né, ligados diretamente à educação, aprimoramento de educadores. Tem esse livro de contos do Severino Infâncias, que é muito lindo, que são contos também de histórias reais, Só de criança. só de crianças aí no caso.
E deixa eu ver, tem livros de poesia, O Visível e o Invisível, mas esse está esgotado. É maravilhoso, mas está esgotado. Mas tem O Silêncio Sentido aqui na outra tela, que é poesia também, o Nascentes, da onde eu tiro esses fragmentos de poema para o trabalho biográfico, Matéria Amada, Mostra a Poesia, capa do Poesia. seu aqui. Ah, tem esse meu, que é, no caso, porque a maioria que eu tenho aqui é junto com o Severino. Esse aqui eu consegui fazer sozinha. E o meu é de poeminhas, de poemas também. Fala só como é que nasceu o livro. Ah, esse livro, o meu, né, Passos nos Céus dos Dias, nasceu na pandemia. Eu tirando foto aqui do meu condomínio, eu ia caminhar de manhã, tirava fotos, e cada foto depois em casa eu fazia um texto. E aí o Severino falou, por que que você não publica? Depois que tinha muitas fotos e muitos textos que eu enviava para um grupo de amigos chamado Amantiqueirados, pessoal da Mantiqueira. E aí eu acabei aceitando a ideia dele de publicar. E depois tem os outros, tem esse infantil, o João, que é um livro infantil baseado numa experiência minha, num trabalho com crianças assistidas, né, que moram em abrigos. Tem o No Reino dos Bichinhos, A Arte dos Filhotes. Nossa. Esses são 8 livros, o quase, todos infantis, o quase, a Intérprete o Inesperável, que é uma história lindíssima, história também, a maioria dos livros infantis são histórias reais também, Todos, todos, né? todos. Ó, A Varinha Mágica, que foi uma história contada por Dom Helder Câmara para o nosso amigo Tarcísio Bregalda, e o Severino, ao ouvir, transformou numa história. A Saga do Siri, que foi uma vivência que nós tivemos, né, com crianças na praia. O Linlum, que é um livro de histórias vivido no quintal da nossa casa de Cachoeira Paulista, que tinha vagalumes. Acho que é isso, gente. Não sei. E tem aqui embaixo algumas histórias, Encantamentos Quase Silenciados, que é esse livro de contos, que é o livro que eu mais uso no trabalho biográfico, com vários contos que eu uso no trabalho biográfico. Do lado de cá tem o penúltimo livro que o Severino fez, que é A Arte em Noite de Vagalume, que é um livro sobre arte. Ele também trabalhou com isso. Muito bom. Obrigada. Bom, enquanto as pessoas continuam pensando nas perguntas, eu já falo do próximo encontro, tá? Daqui a 2 semanas, Kátia, eu vou estar recebendo um outro amigo querido, que também faz um trabalho biográfico à sua maneira, só que ele faz isso no mar, porque ele é surfista, ele tem uma escola de mergulho em Fernando de Noronha, e ele junta lá pessoas, grupos, empresas, para aprenderem sobre a própria história de vida, vivendo a experiência do mar. Que lindo. O ritmo, a influência da lua, as ondas, né, o desafio de entrar num espaço tão desconhecido para muitos. Então, quem quiser estar conosco aqui daqui a 2 semanas, vai ser um prazer. E, como prometido, Kátia, ficam os nossos contatos aqui no final. Então, para quem quiser mais informações sobre o trabalho da Kátia e do Severino, é só fazer contato com ela diretamente, né? Ela vai receber o contato de todos que se inscreveram, mas quem quiser vai diretamente. E para quem quiser saber um pouco mais sobre o que fazemos nós todos na Amanhecer, tem aí os meus contatos também, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, Obrigada, Kátia, mais uma obrigada, vez. Bessa. Muito obrigado, Saudade, Severino. Adorei aí saudade, poder Felipe, contar com parabéns. vocês dois aqui. Andréia, Obrigado a Vani, todos que Felipe. vieram. Ah, Andréia, querida, está aqui conosco. E aí, Andréia. Kátia, eu deixo para você fazer aí a despedida final, tá bom? Tá. Gente, só agradecer vocês que estiveram aí. Espero que tenha contribuído, que tenha feito algum sentido para vocês, tá bom? E é isso. Muito obrigada.